Bom, o desaparecimento de pessoas é um problema social no Brasil e no mundo, né? Sobretudo porque ele cria uma situação de insegurança para muitas famílias brasileiras. Então, se hoje a gente tem um número contabilizado de 80 mil pessoas desaparecendo no Brasil, né, e esse é um número subnotificado, porque seguramente é muito mais do que isso, né, nós estamos com quase 1 milhão de pessoas sendo atingidas por esse problema. Agora, o mais grave que ainda permanece em relação a esse problema é que até hoje a gente não achou nenhuma solução e nenhum mecanismo legal para poder ajudar as pessoas adultas desaparecidas. A gente tem trabalhado muito, o que é muito importante, né, na busca de pessoas, de crianças e adolescentes, mas quase metade das pessoas que desaparecem são adultos e você não tem nenhum mecanismo legal para resolver esse problema. Então esse é um problema permanente e que enquanto uma pessoa não é encontrada, isso leva a vida inteira. Agora imagine uma família passar a vida inteira buscando uma pessoa, uma vida inteira sem poder comemorar o aniversário de ninguém, porque parece que sempre está faltando alguém. Você penaliza quem está e não encontra a pessoa que está perdida e a família perde completamente o seu rumo, sua história, né, e sua vida. Existem várias possibilidades. Uma delas é a gente realmente criar uma rede nacional de apoio à busca de pessoas, porque quando a pessoa some num estado, ela pode ir para outro, e a gente não sabe por que ela foi, se ela foi levada, se ela foi obrigada, né, ou se ela está desiludida, se ela está precisando de algum apoio. Só uma rede nacional é capaz de ajudar. Não é um trabalho fácil, mas se a gente tiver uma rede nacional de pessoas estruturadas, com equipes, né, que possam possibilitar, a gente tem mais chances de encontrar uma pessoa, certo? E a outra é assegurar apoio para as famílias que perderam alguém, porque essas famílias precisam reconstruir sua história, elas precisam continuar caminhando, e aí a gente precisa de apoio psicológico, por exemplo, apoio de forma que elas recuperem a vontade de viver e a vontade de continuar suas vidas e dar conta dos filhos que ficaram, por exemplo. Olha, uma dificuldade que a gente tem encontrado no mundo inteiro, analisando os dados, é a falta de uma metodologia de busca de pessoas. Você não tem uma definição adequada sobre o assunto, o que é a pessoa desaparecida. Você não tem um treinamento policial para que ele ajude, né? Em muitos lugares ainda do Brasil prevalece a velha cultura de esperar 24 horas, isso não existe, isso legalmente não existe, porém é o que efetivamente acontece. Então, treinamento policial, definição clara de qual é o conceito, de forma que todos os estados do país operem com a mesma definição e que a gente possa fazer um banco de dados que integre todas as unidades. A gente não tem isso, são coisas elementares para que a gente possa enfrentar o problema. A primeira coisa que eu preciso saber é quantas e quem, mas para isso eu preciso de ter um bom banco de dados, o que a polícia pode fazer, mas que ainda não conseguiu desenvolver. Daqui podem sair diretrizes para que a gente possa conversar, definir e estabelecer regras. Existe uma lei nacional que foi editada recentemente, porém ela precisa de muitos aperfeiçoamentos. Ela não assegurou a busca de pessoas adultas, por exemplo, que representa quase 40% das pessoas que desaparecem. E a gente precisa, sobretudo porque tem muitas pessoas idosas que podem desaparecer e que vão ficar desamparadas.